E esse não é um tema que deveria ser definido pelo presidente Lula, porque ele é presidente, ele não é legislador. É um absurdo a gente ter que colocar nas costas do Lula a responsabilidade por vetar o projeto de lei ou sancionar o projeto de lei. A regra é sancionar. A gente não pode não eleger um número suficiente de parlamentares que nos representam e depois querer que o presidente mate tudo no peito. Isso é absurdo. Esse é um momento que nós devemos aproveitar, já que a direita está fazendo essa bagunça. Nós temos que aproveitar para avançar o debate e conquistar mentes e corações. Eu vou dizer, é possível conquistar mentes e corações. Vou repetir, é possível conquistar mentes e corações de católicas e de evangélicas. É possível conquistar mentes e corações da maioria da população brasileira que hoje é a favor da criminalização do aborto. Por quê? Porque as pessoas não entendem a diferença entre ser contra o aborto e ser a favor da criminalização do aborto. As pessoas não entendem. Talvez, entre a comunidade 247, que está nos ouvindo agora, que é profundamente esclarecida, esteja havendo dúvidas em relação ao que eu estou falando. Talvez haja pessoas que estejam achando que a minha fala é contraditória, quando não é. Basta eu entender que o Estado é laico e que eu posso ter uma posição religiosa e outra posição jurídica, porque elas não são antagônicas. Crime não é pecado e pecado não é crime. Quando eu digo que eu sou radicalmente contra o aborto porque é a minha convicção religiosa, eu estou dizendo que, para mim, aborto é um pecado. Pecado é uma esfera religiosa. Não significa dizer que, para mim, aborto é crime. Para mim, aborto deve ser completamente descriminalizado. E quando eu converso com católicas e evangélicas, eu consigo fazê-las entender que são coisas diferentes. E quando eu pergunto, você conhece alguma mulher que já abortou? Todas conhecem. Todas conhecem. Ou elas mesmas, porque o fato de ser católica e o fato de ser evangélica não significa que elas nunca cometeram um pecado. Ou elas mesmas abortaram, ou uma filha, ou uma sobrinha. Todas conhecem mulheres que já abortaram. E aí a gente pergunta para elas, você acha que essa mulher que você conhece, que já abortou, essa mulher deveria ser presa por ter abortado? Todas dizem não. Então, qual é a dificuldade que nós temos? A dificuldade é as pessoas entenderem que pecado é uma coisa e crime é outra. A dificuldade é fazer as pessoas entenderem que não se deve prender, encarcerar uma mulher que praticou aborto, muito mais num caso em que ela foi estuprada, nos casos em que há risco de vida para ela ou para o feto, que são os casos que já são previstos hoje na legislação desde 1940. Mas nós tínhamos que avançar para a despenalização total do aborto. Inclusive porque, sem isso, a gente não consegue avançar em outras políticas, como, por exemplo, a da adoção. Se essa mulher não procura o Estado no momento de crise, ela não vai receber apoio. Se ela foge para fazer um aborto numa clínica clandestina ou em casa, essa mulher ela está se escondendo do Estado no momento em que o Estado deveria apoiá-la. Deveria Poliana, oferecer outras alternativas. Essa proposta tem um fator que você trouxe aí que eu acho que incrementa com essa informação. Caso a lei seja aprovada, o aborto seria equiparado ao crime, como eu disse, de homicídio simples. Né? Homicídio simples. Artigo 121 do Código Penal. A pena, para esse caso, é de 6 a 20 anos. Homicídio simples. No caso de estupro, o artigo 213 do Código Penal, a pena mínima é de 6 anos. Quando a vítima é adulta e pode chegar até 10 anos. Quando o estuprador nunca é preso. Exato. Então, a probabilidade da mulher, né, que sofreu estupro, da Haia. Ser penalizada com uma pena maior. É o conto da Haia. A gente está voltando para uma sociedade medieval, é o conto da Haia. Não existe possibilidade. Outra coisa, simplesmente a mulher é penalizada e não há nenhuma punição para o homem. Nós continuamos não falando da maior
do maior caso de aborto no Brasil, que é o aborto que acontece porque o marido, o companheiro, o namorado pegam a mulher pelo braço e levam para a clínica de aborto e dizem: se você não abortar, eu te largo. Onde é que isso está escrito aqui no projeto de lei dos evangélicos? Não está. Não está. Qual é a pena para o homem que força a mulher a abortar? Não tem. Às vezes, o sonho da mulher é teu filho. E o homem carrega ela pelo braço e obriga Mata ela ela. a abortar. Mata ela, inclusive. Obriga. Tem muitos que matam. Mata, obriga. Tem uma amante, mata. Aqui. Minhas amigas evangélicas, minhas amigas católicas, esse é o projeto de lei. Minhas amigas evangélicas, minhas amigas católicas, minhas amigas cristãs, minhas amigas que são contra o aborto, porque o aborto é pecado. Minhas amigas, é com vocês que eu quero falar, é com vocês que eu quero falar. Aqui está o projeto de lei do PL, do PP, que quer transformar o aborto em homicídio simples, inclusive nos casos em que a mulher foi estuprada. Minhas amigas, neste projeto de lei não tem uma única palavra sobre o homem que arrasta a mulher pelo braço para fazer o aborto, que vocês sabem, minhas amigas, vocês sabem que é a maior parte dos casos. O homem força a mulher a fazer aborto quando a mulher não quer. Cadê? Onde é que está isso aqui na lei? Não tem. Agora, a mulher que é vítima de estupro, essa mulher vai ser considerada uma homicida. Eu pergunto a vocês que são cristãs, que são católicas, que são evangélicas, se vocês concordam com isso? Se vocês concordam que uma mulher que faça um aborto porque ela foi estuprada, que essa mulher seja presa? Eu também quero perguntar se vocês concordam se qualquer mulher, em qualquer circunstância que tenha feito um aborto, se essa mulher merece ir para a cadeia. Se essa mulher não pode, eventualmente, se arrepender, ir aos pés de Cristo e pedir perdão. E se Deus pode perdoar, por que essa mulher vai para a cadeia? Por quê? Está na hora da gente falar em despenalização total do aborto. O aborto não pode ser considerado um crime. Por mais que ele seja um pecado, ele não pode ser considerado um crime. Exatamente. O Edson Marazoni, acho que você precisa entender e se colocar no lugar de uma mulher aqui para você entender isso, porque a gente sabe que coação existe, está tipificado, mas não é disso que se trata, né? Não se trata de somente o crime de coação. Se trata de mulheres serem compelidas a fazer isso por outras razões. E aí as condições que essa mulher tem que fazer isso, em geral, não é oficial. Ela não vai no hospital oficialmente e pede. E isso já acontece por outras vias. Muitas mulheres morrem por conta disso. Tem mulheres que resistem a não fazer esse aborto e o homem vai lá e mata ela. Tem tipificação para isso? Tem. E a gente sabe que tem, mas muitas vezes... Não tem. Eu digo pro homicídio, dele ir lá matar ela. Não tem. Mas não tem essa agravante. Não tem tipificação para o homem. Essa legislação, toda a legislação brasileira, e eu volto a dizer por isso, eu sou radicalmente defensora da completa despenalização do crime de aborto. Da completa despenalização. Por quê? Porque é uma violência de gênero. É uma violência de gênero. Não tem uma linha, uma palavra dedicada ao homem aqui. Quando a maior parte... Sabe por que não tem uma linha, uma palavra dedicada ao homem aqui nesse projeto de lei? Uma linha dedicada ao homem que leva a mulher pelo braço para fazer o aborto, e isso para ele não é crime de estupro. Para ele não é crime de aborto. Ele levar a mulher pelo braço e forçar a mulher a realizar um aborto não é crime. Sabe por que não? Porque adivinha quem é que leva a mulher para as clínicas clandestinas de aborto? Adivinha quem é que leva? Adivinha quem é que leva? A filha. Adivinha quem é que leva? A amante. São as mesmas pessoas que assinam. São esses os homens tradicionais de família. Pô, aqui rasgando que lixo é lixo. São esses homens, esses políticos, chefes da família tradicional brasileira, que levam a sua filha para fazer aborto porque ela não casou ainda e não pode engravidar, que levam a sua amante para a clínica de aborto. São esses mesmos safados que assinam esse projeto de lei, que levam a mulher pelo braço para fazer o aborto, e por isso o ato do homem que compele e coage a mulher a abortar não é considerado crime de aborto.